Bem-vindos de volta. Hoje vamos de Instituto AOCP. A questão foi feita em 2019 para a Polícia Civil do Espírito Santo, abordando a temática genética forense. Vamos lá então. A Lei número 12.654 de 2012, relacionada à coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, que alterou as leis 12.037 e 7.210, tem como objetivo contribuir no combate aos altos índices de criminalidade e impunidade no Brasil. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então já deu pause no vídeo, leia todas as afirmativas e já escolha a sua preferida aí. Antes de começarmos a falar de cada uma delas, vamos avaliar esses artifícios legais que foram dispostos no enunciado. Prestem bastante atenção. Ele trouxe para a gente 3 leis: a 7.210, a 12.654 e a 12.037. A 12.654 é uma lei bem fácil, que, como já foi dito, ela só veio aí para aprimorar as outras leis que já estavam consolidadas, que são a 12.037 e a 7.210. Então, não tem muito o que a gente falar dela. A Lei 7.210 é a lei de execução penal, que o foco dela é falar da execução da pena, mas acaba também falando um pouco sobre a aplicação da genética forense lá no seu artigo 9º. Depois vocês dão uma conferidinha lá na íntegra da redação. Agora, a 12.037 de 2009 é importantíssima, seja para análise da medicina legal ou para qualquer pessoa que vai prestar um concurso de origem policial. Então pega esse número aí, repete ele 2.000 vezes, prega na parede, prega no carro, põe na lista telefônica do celular, faz qualquer coisa, mas decore, certo? Então sem mais ladainha, vamos destrinchar o que tem mais de importante nessa lei. Primeira coisa, antes da gente começar a analisar os seus artigos, vamos conceituar 2 pontos que ela aborda demais, que é a identificação civil e a chamada identificação criminal. A identificação civil, gente, é aquela que você faz lá por volta dos seus 8 a 12 anos. Você vai lá na Polícia Civil, eles te perguntam o nome do papai, da mamãe, data de nascimento, lambreca seus dedos, tudo. Ainda tem que tirar aquela foto horrível, 3x4, que você fica mais feio que o Gollum do Senhor dos Anéis. Feito isso tudo, aí você vai e faz seu RG. Essa é a chamada identificação civil. Lá consta vários dados: nome completo, data de nascimento, filiação, digitais, foto, local que nasceu, etc. Ou seja, é o que te identifica perante a sociedade, a civilização. Portanto, é uma identificação civil. Já a criminal é o que todo mundo fica na dúvida. Ela é diferente. Ela te identifica no âmbito policial. Essa aqui você vai fazer apenas se cometer um crime grave. Ou seja, se for um criminoso. Ah, mas não estou entendendo. Por que não pega o RG do criminoso ao invés de fazer outra identificação? Parece ser fácil, né? Mas aí vocês estão esquecendo da chamada inteligência humana. Inteligência do criminoso. O cara não é bobo. Muitos criminosos utilizam-se das identidades civis falsas para tentar passar despercebidos de suas atitudes ilícitas e dessa forma tentar incriminar um terceiro que não tem nada a ver com o assunto. Por isso, a importância de uma segunda identificação, que é a criminal. E nesse tipo particular, utiliza-se apenas 2 processos: o processo datiloscópico e o processo fotográfico, como consta lá no artigo 5º da Lei 12.037. Ah, mas e os outros dados? Não pega? Não, até mesmo porque bandido é mentiroso. Você vai perguntar o nome dele e vai falar: meu nome é Jorge. Talvez nem é Jorge, pode ser João, Manuel ou qualquer outro. É por isso que na criminal utiliza-se apenas esses 2 pontos. É claro que depois, com a associação da identidade civil verdadeira com a identidade criminal, consegue-se mais dados da pessoa em questão. Uma outra diferença também é que na criminal vai arquivar todos os registros policiais e folhas de antecedentes, deixando mais fácil a análise de delitos futuros. Certo? Agora vem a pergunta que não quer calar. Todo suspeito ou pessoa presa em flagrante pode passar pela identificação criminal?
Não! Só irá passar por essa identificação as pessoas que estiverem dentro do disposto no artigo 3, que é pessoa com documento rasurado, com suspeita de falsificação, ou o mais importante, que é o que está inscrito lá no inciso 4 do artigo 3, que diz: pessoas que sempre forem essenciais para a investigação policial. Isso aqui o pessoal confunde demais. Por quê, doutor? Gente, antes da Lei 12.037, existia a Lei 10.054, do ano de 2000, que era que comandava o assunto, era o chefe da parada de identificação. E no seu artigo 3, ela citava um rol de crimes em que sempre deveria fazer a identificação criminal. Que crimes eram esses? Homicídio doloso, crime contra a liberdade sexual, contra patrimônio mediante violência, etc. Hoje já não é mais assim. Qualquer tipo de crime que a polícia perceba a importância da identificação, ela então poderá ser feita. Porém, com um detalhe, grifem isso, sempre será necessária a pré-aprovação judicial. Vamos ler lá o artigo 3, inciso 4, na sua íntegra. Ele diz assim: a identificação criminal poderá ocorrer quando for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação de autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Ou seja, se antes existia um rol de crimes para identificação criminal, hoje qualquer crime pode, desde que seja pré-aprovado pelo juiz, aplicando-se o princípio da razoabilidade. E essa metodologia de análise serve da mesma forma para a coleta do material genético, como diz lá no artigo 5, parágrafo único. Na hipótese do inciso 4 do artigo 3, a gente já falou, confere aí embaixo, a identificação criminal poderá incluir a coleta do material biológico para obtenção do perfil genético. Isso que eu falei é o que está na íntegra da lei. Ou seja, se o juiz aprovar a realização da identificação criminal, ele também pode ponderar a aprovação da coleta do material genético. Fechou? Simples, né? Agora, uma dúvida que muita gente tem. Não seria mais fácil os nossos legisladores aprovarem a identificação criminal para todo mundo preso em flagrante? Em tese, sim. Porém, isso poderia causar um certo constrangimento indevido. Agora eu te pergunto, qual o seu julgamento quando você vê uma pessoa com essa foto? Que junto com as digitais são os processos da identificação criminal. Acredito que a primeira coisa que vem na sua cabeça é assassino, bandido, estuprador, ladrão. E o fato é que nem todo suspeito e nem todo preso em flagrante é de fato um criminoso. Só que a mídia não espera, gente. Antes de sair a investigação criminal, os jornalistas já conseguem vazar essa foto e fala para todo mundo que ele matou, estuprou e tudo mais. Então, quando falamos em constrangimento indevido, eu me refiro a essa reação social. E como eu disse, nem todo suspeito é um criminoso. Pode ser apenas alguém que estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Por isso que mamãe sempre diz, cuidado com quem tu andas. Porque um dia a polícia te pega e você pode até acabar passando por esse processo aí. Então, para diminuir o constrangimento dos indivíduos que não escutam as mamães e estavam no lugar errado e com a pessoa errada, a identificação criminal é apenas feita em situações muito específicas de atos criminosos graves, quase que 100% comprovados. Então, vamos lá para as questões. Letra A. Essa lei prevê que o perfil genético também pode ser obtido, se for necessário, para a investigação policial. E aí? Ficou até sem graça agora, né? Já achamos a nossa afirmativa correta. Texto totalmente condizente com o artigo 5, parágrafo único, incluído pela Lei 12.652 na Lei 12.037, que diz, na hipótese do inciso 4, artigo 3, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção de perfil genético. Muito fácil. Letra B. Os dados relacionados à coleta de perfil genético devem ser armazenados em bancos de dados gerenciados pelo Ministério da Justiça. Pô, se a A está certa, essa aqui deve estar falsa, né? Vamos lá. A justificativa do erro encontra-se no artigo 5A da Lei 12.037,
que também foi incluído em 2012 pela Lei 12.654. Lembrem que o enunciado falou, essa lei veio para modificar e atualizar as leis 12.037 e 7.210. E o que diz nessa inclusão? Fala assim: os dados relacionados com a coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados gerenciados por unidade oficial da perícia criminal. Então, meus amigos futuros peritos, são vocês que vão comandar esse sistema aí, não o Ministério da Justiça. Agora prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Em 2019, o vídeo está sendo gravado em 2020, mas só que em 2019 saiu uma outra lei que o enunciado não comentou, que é a Lei 13.964. Ela também modificou a Lei 12.037 e acrescentou novos artigos, o 7A, 7B e 7C. Agora escutem, o artigo 7C ele dá ao Ministério da Justiça a responsabilidade de criar e armazenar os dados do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais, que vão guardar registros biométricos, impressões digitais e, quando possível, fazer íris, face e voz. Mas percebam, é para fins biométricos e não genéticos. Então não confundam. O Ministério da Justiça ele guarda dados biométricos. Ok? Portanto, alternativa errada. Letra C. Uma vez inserido no banco de dados criminais, não há previsão de exclusão do perfil genético. Resposta também errada, porque está em desacordo com a Lei 12.037, lá no seu artigo 7A. Essa aqui também foi modificada pela lei que falei no enunciado anterior, a 13.964. Ele diz assim: a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de absolvição do acusado ou 2, no caso de condenação do acusado mediante requerimento após 20 anos de cumprimento da pena. O cara foi acusado, cumpriu 20 anos, agora ele já pode retirar os seus dados do banco genético. Letra D. Essa lei determina a inclusão do perfil genético de indivíduos condenados por crimes contra a pessoa no banco de dados. Lembra que eu falei para vocês, lá na introdução, antigamente, no ano 2000, vigorava a Lei 10.054, que tinha no seu artigo um rol de crimes que deveria se coletar a identidade criminal, que incluía inclusive o crime contra a pessoa, se fosse homicídio doloso. Porém, hoje, com a Lei 12.037, a identificação criminal e o perfil genético, na de 2054 não tinha perfil genético, tá? Elas só serão coletados mediante despacho da autoridade judiciária competente. Se o juiz achar que deve, então faça o perfil genético, faça a identidade criminal. Ok? Portanto, afirmativa errada. Letra E. Essa lei prevê que os dados constantes no banco de dados não terão caráter sigiloso, pois são necessários para instrução processual. Também errada e em desacordo com o nosso artigo 5A, parágrafo 2º, adicionado pela Lei 12.654 na Lei 12.037, que diz: os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Certo? Então é isso. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de ressaltar algo para vocês. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2020. E como essas leis estão em constante mudança, quero deixar claro que todas as explicativas e justificativas foram embasadas nos dispositivos legais utilizados desta data. Então, se você está vendo esse vídeo em outra data, sempre vai conferindo os artigos que eu estou falando para ver se não mudou nada. Porque se tiver mudado, aí o raciocínio já vai ser diferente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa o like também. Já comenta aí e vamos tirar suas dúvidas. Te vejo na próxima questão.